Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês como estudar e trabalhar com moda no ano de 2021. A gente sabe, né, que constantemente as profissões estão mudando e não seria diferente com a moda, né? Então as profissões na moda, elas estão mudando. Isso está acontecendo nas profissões justamente por conta da tecnologia também. Porque hoje a gente tem um acesso muito mais fácil e muito mais rápido à internet e a internet nos possibilita ver os vídeos, ver cursos livres, ver as notícias, ver tudo que está acontecendo. E antes a gente tinha que ter acesso a revistas, jornais, a meios mais offline e um pouco mais devagar para receber essas notícias, ter essas notícias, entender mais sobre a profissão moda, sobre o que se estuda na moda, as disciplinas, e hoje é muito mais fácil isso, e isso vem trazendo uma transformação muito grande também na moda. Então sempre quando acontece, né, essas mudanças nas profissões, elas estão sempre se reinventando. Eu, por exemplo, né, quando eu entrei no curso de moda em 2016, já faz um tempinho, não faz muito tempo, mas já faz um tempinho. Então eu via que ao longo dos anos que iam passando na faculdade, que iam entrando turmas novas, algumas coisas eram alteradas, justamente por conta dessa rapidez das tecnologias e dos assuntos e dos conteúdos e da necessidade de se incluir novas disciplinas e conversar sobre outros assuntos dentro da moda também. Então, dentro da faculdade, nesses 4 anos que eu fiquei lá, eu já percebi essas mudanças. Então, cada vez mais vai mudando também, para ir se adequando tanto às necessidades do mercado, quanto às coisas que também vão avançando e sendo descobertas, mais especificamente aqui falando sobre a moda. Então por isso eu fiz esse vídeo hoje para trazer um questionamento para você que tem vontade de estudar ou trabalhar com moda. Então, antes de a gente começar, né, ou querer escolher a nossa profissão, que a gente quer estudar, a gente precisa fazer esse questionamento, né, por que eu quero estudar moda? Então eu queria trazer esse questionamento para você, que foi um questionamento que eu fiz também quando eu escolhi estudar moda. Então eu vou compartilhar algumas perguntas aqui que me ajudaram a definir isso e que eu fui vendo ao longo do curso e entendendo também, fui transformando alguns pensamentos que tinham na minha cabeça antes de entrar no curso também. Como eu falei, a gente começa pelo porquê. Por que você quer fazer faculdade de moda? Tem alguma área dentro da moda que já te interessa ou você se interessa por moda em geral? Quando você pensa em fazer faculdade de moda, o que você pensa? Porque, por exemplo, na faculdade de moda, mesmo as faculdades, elas algumas têm umas grades curriculares diferentes, geralmente o que a gente vê nos cursos de bacharelado, né, que são os cursos que a gente fica mais tempo, que são durante os 4 anos. A gente vê as etapas da criação, a gente estuda a criação, desde como a gente vai ter essas noções do desenho, desde o desenho da figura humana até o desenho de croquis de moda, até o desenho técnico desses projetos de produto. Então a gente entende o desenho, a gente entende a parte da criação, de entender como é que funciona a modelagem, como funciona a costura. E por mais que a gente não se aprofunde nesses assuntos, é importante que a gente entenda, né, como eu já falei em outros vídeos para vocês, porque a gente vai precisar, quando a gente for conversar com a costureira, com a modelista, com a pessoa que vai estar ali fazendo as estampas, a gente precisa ter essas noções para a gente saber explicar o que a gente quer ali no nosso papel como estilista, por exemplo, na criação. Então a gente tem essas noções na parte de criação do curso. A gente entende esse processo da ficha técnica também, de como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que comunicar para aquela pessoa que vai ali confeccionar a nossa peça exatamente o que está na nossa cabeça. A gente entende também sobre a viabilidade do que a gente está criando. A gente estuda também sobre processos criativos, né? A gente tem uma disciplina, na minha faculdade a gente tinha uma disciplina sobre isso, então a gente treina o processo criativo, desenvolve isso, e cada pessoa tem um processo criativo diferente, então isso a gente vai estudar também na criação. E a gente entende essa questão do planejamento de coleção também, então é um pouco do que a gente entende na criação. É isso que te interessa? Ou você se interessa mais para essa área dos negócios, né, do marketing? Você gosta de trabalhar com marketing de moda? Você quer entender um pouco mais essas estratégias de negócio dentro da indústria da moda? Isso também é algo que a gente vê. Essa questão da comunicação também é algo que a gente vê dentro do curso de moda. Além disso, né, tem pessoas que se interessam muito pelo jornalismo de moda em si. Na minha faculdade em específico, a gente não vê muitas disciplinas sobre isso, né? Tem algumas disciplinas optativas que a gente pode fazer, mas também é algo dentro da moda, né, que pode trabalhar uma profissão dentro da moda. Outra profissão também é a produção de moda, né? É fazer a produção executiva, é fazer o styling.
Então, são disciplinas que a gente vê também, que a gente entende como funciona essa pré-preparação, como é que faz um briefing, como é que funciona durante a produção, como é que funciona pós-produção, essa seleção de fotos, de poses, de modelo, do mood board, que tudo que a gente vai fazer também nessa área mais prática, né? A gente também trabalha com o mood board. Então, quando eu decidi que eu queria fazer a faculdade de moda, eu fui entender um pouco mais a fundo o porquê eu tinha escolhido isso. E hoje com a internet a gente pode ter essas informações, né? Eu trago aqui alguns vídeos com essas informações e também tem outros canais que falam sobre isso, então é interessante vocês buscarem entender esse porquê também, porque a moda é um campo muito amplo, vai muito além dessa questão que as pessoas ficam falando de lucro do dia, muito além mesmo. A gente estuda a história, a gente estuda a cultura, a gente estuda a economia. A gente tem que entender um pouco de matemática também na hora que a gente está falando sobre modelagem, e a gente precisa entender sobre tudo na moda, porque às vezes quando a gente faz algumas profissões mais específicas, né, você só precisa entender sobre aquela área ali que você vai estudar. E na moda não, a gente precisa entender sobre tudo, porque tudo que está acontecendo no mundo vai impactar de alguma forma na moda. Então, como eu falei, na moda tudo é muito integrado e a gente também tem que ter essa consciência, porque muitas vezes quando a gente entra na moda a gente gosta bastante dessa parte mais criativa, de criação, e criação que eu falo não só nessa área do estilismo, né, mas na área do marketing, todas as áreas que envolvem a moda. Mas a gente tem que entender que além da gente entender dessa parte criativa e gostar dessa parte criativa, a gente precisa aprender sobre outras áreas, como eu falei. A gente precisa entender um pouco sobre gestão, sobre essa questão da administração, um pouco sobre economia, porque isso vai impactar tanto se a gente vai ter um negócio de moda, se é a nossa vontade é ter um negócio próprio, como se quando a gente for trabalhar em outras empresas também. Porque tudo é muito integrado na moda. O papel que você faz ali quando você está criando um croquis, por exemplo, na criação, vai impactar quando ele chega na modelagem, na pilotagem. Então a gente tem que entender esses processos também para essa questão da viabilidade que eu citei aqui. Então é tudo muito integrado na moda, é tudo muito sistêmico. Então é importante entender a moda como um sistema. O que a gente faz, o nosso papel na nossa profissão, ali nas profissões que dá para ser trabalhadas na moda, mesmo em maiores ou menores proporções, a gente vai estar trabalhando num sistema. Nosso trabalho vai impactar em vários outros trabalhos, então a gente precisa entender desde o começo, de lá de cima até lá embaixo, porque a gente entendendo e estudando isso, a gente vai compreender melhor quando a gente estiver fazendo nosso trabalho, e a chance da gente fazer o trabalho errado ou a gente ter que fazer um retrabalho é menor. E poder entender esses processos também faz com que a gente entenda o impacto do nosso trabalho no trabalho do outro. Seja o impacto de um erro, como eu falei, ou de um acerto, como o impacto também que a gente causa nessas questões que a gente estuda muito sobre a sustentabilidade na moda, que é um assunto relevante e urgente a ser estudado na moda, porque a moda é uma das indústrias que mais polui no mundo. Então a gente precisa entender sobre a sustentabilidade quando a gente está criando ali uma peça. É importante que a gente entenda qual tecido que a gente escolheu, por que a gente escolheu aquele tecido, o impacto daquele tecido, quando a gente está fazendo a questão do encaixe também da peça, quanto que vai desperdiçar ou não de tecido. Então é isso importante, tanto para a empresa, né, para essa parte econômica também da empresa, como também para o meio ambiente, para a forma que aquilo vai ser atingido, a forma que aquilo vai ser produzido, o que vai ser desperdiçado ou não. Então isso é um conhecimento que o designer de moda ele precisa ter também. Desde sempre ele deveria precisar ter, né? E agora muito mais por conta de todos esses impactos. E a gente que está pesquisando o tempo todo, e se você quer entender e pesquisar um pouco sobre moda, você começar a olhar nessas marcas maiores, elas já estão começando a fazer isso há um tempo, elas já estão fazendo isso há um tempo. Pensando na sustentabilidade, agregando a sustentabilidade ali nos seus processos, se comunicando isso também. Então, isso é algo para se prestar atenção e que só tende a ser mais urgente, mais relevante e fazer parte ali dos processos da empresa. E uma última coisa que eu vim compartilhar com vocês, que eu até falei no começo do vídeo, é sobre essa questão das novas tecnologias, da gente prestar atenção nisso. Como eu falei com vocês, né, quando eu entrei em 2016 no curso, já tinham mudado algumas coisas e depois foram mudando mais outras. E uma das coisas também foi integrar novas tecnologias nos processos. Então, seja na questão da modelagem, seja na questão de novos tecidos que foram criados usando a tecnologia, sejam as experimentações que estão sendo feitas. Então é importante que a gente esteja atento às novas tecnologias. Eu sei que é muita coisa, né? Mas o que eu falo com vocês aqui de estar atento é de estar sempre pesquisando nos portais, estar sempre pesquisando o que as marcas estão fazendo, o que as marcas estão trazendo nas semanas de moda, por exemplo, que envolva tecnologia, os processos que estão sendo mudados também, igual eu falei, seja na modelagem, seja
em tecidos usando a tecnologia, seja em processos em máquinas que estão sendo usadas para, como é que eu posso falar, para melhorar algum processo. Então é importante que a gente esteja sempre atento ao que esteja acontecendo e estudando isso de forma mais aprofundada, porque existem profissionais, não só os profissionais de moda, né, os profissionais, por exemplo, da engenharia, no caso da tecnologia, que se juntam com os profissionais da moda e fazem esse trabalho para poder melhorar algum processo dentro da moda. Então é importante que quando a gente entenda que estudar e trabalhar com moda envolve muitos trabalhos que demoram meses para serem feitos, anos para serem feitos. São estudos aprofundados, desde quando a gente fala sobre as tendências, que eu já falei aqui com vocês em um vídeo, que é um estudo que leva meses, que leva anos, que são feitos vários artigos científicos para isso também, para entender esses movimentos. Desde esses estudos das tendências até quando a gente estuda a criação, estuda processos, estuda a história, estuda a economia, estuda ali na produção de moda, quando a gente faz todas essas pesquisas. Então são trabalhos que demoram um tempo para serem feitos, por mais que a velocidade hoje seja grande, né? Mas a gente estuda durante esses 4 anos para poder fazer esses trabalhos. A gente está sempre se atualizando, então não é porque você se formou ali, você se graduou, que você não precisa mais estar ali atento. Então todos os dias eu abro esses portais, eu estou sempre vendo as notícias que estão acontecendo. Então é importante que em 2021, se você quer trabalhar com moda, você esteja sempre atento, você entenda a importância da profissão da moda e como dá trabalho a essa profissão, e que vai muito além dos looks, como eu falei. E é um trabalho que é muito importante para a indústria. A moda é uma indústria muito grande, que envolve muitos profissionais, muitos processos e que movimenta muito a economia. Então é um trabalho que envolve muitos profissionais e que é muito complexo e que ao mesmo tempo é muito bom poder trabalhar com moda. Então é essa dica que eu deixo aqui para vocês. Eu compartilhei um pouco do que eu aprendi, o que eu venho aprendendo diariamente, né, que é um eterno aprendizado poder trabalhar com moda. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir aqui o vídeo também. Toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que lá eu tô diariamente também compartilhando um pouco, né, dos meus estudos. E dessas notícias que eu vou vendo também, eu tô compartilhando sempre lá com vocês.